né? Quem traz informações do Flamengo pra gente é a Duda Dal Ponte. Fala, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? Último dia de atividades aqui no centro de treinamento do Ninho do Urubu, antes da partida de amanhã entre Flamengo e Racing pela semifinal da Libertadores lá no Maracanã. É nesse treino que o técnico Filipe Luiz decide os 11 titulares. A gente ainda não consegue cravar qual vai ser a zaga titular. Isso porque o Léo Ortiz saiu da partida de domingo contra o Palmeiras com dores no tornozelo direito depois de uma dividida com o Vitor Roque. Ele foi embora do Maracanã de muletas e foi direto para um hospital fazer exames. Lá ficou diagnosticado um estiramento do ligamento do tornozelo direito, sem fratura, ou seja, dos males, o menor. O Léo Ortiz chegou ontem aqui no Ninho do Urubu para o treino andando e fez fisioterapia. Hoje ele continua essa recuperação e ainda é dúvida para o jogo de amanhã. A gente ainda não consegue cravar que ele está fora porque ele está se recuperando bem. Mas pensando em sequência de temporada, tanto os jogos do Brasileirão quanto da Libertadores, é difícil porque o Léo Ortiz pode ser preparado para o jogo de volta da Libertadores contra o Racing também, lá na Argentina, na semana que vem. Se isso realmente se confirmar, o provável substituto dele para amanhã é o Danilo. A gente também ainda não consegue cravar qual vai ser o ataque titular. Isso porque o Filipe Luiz muda bastante. O Samuel Lino é o titular dele, mas não vem desempenhando muito bem. Nos últimos 10 jogos não marcou, não deu assistência, então pode ser que o Carrascal, que vem desempenhando melhor quando entra, ou então o Plata, sejam os titulares ali do lado do Pedro, que vem muito bem nos últimos 2 jogos, foi muito bem, e também do Luiz Araújo, que foi o titular na partida contra o Palmeiras. Flamengo e Racing é um confronto muito disputado, já se enfrentaram 4 vezes na Libertadores, com 3 empates e uma vitória do Flamengo no tempo normal. Amanhã a bola rola às 9h30 da noite. É isso, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. Vamos fazer o seguinte, para a gente ter mais base aqui, vamos colocar o campinho com a provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Racing, né? Amanhã no Maracanã. O time deve ser esse aí, ó. Rossi no gol. Emerson Royal na lateral direita, a dúvida ali entre o Ortiz e o Danilo, né? Se o Ortiz tiver condição de jogar, deve iniciar. Léo Pereira e Alexandro. Meio campo com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O Varela, moço, tem uma dúvida que o Varela vinha muito bem no time, né? E aparentemente o Emerson Royal também jogou bem contra o Palmeiras, vale dizer. Mas o Emerson Royal aparentemente está na frente nesse momento aí, na preferência do Felipe, né? Acho que vai ter a ver com a característica de jogo, que o Felipe vai querer do lateral pelo lado direito, né? E também do ponta que vai jogar por ali. Em geral, a combinação de característica do ponta pela direita com o lateral, seja um meia que vem para dentro, seja um ponta, é que tem feito um pouco mais de diferença ou então o que ele espera defensivamente dos jogadores. O Emerson Royal tem uma imposição física um pouco, mais força, né? O Varela tem uma capacidade de articulação maior. Então, acho que o Felipe vai optar em termos de característica de jogo. Acho que já chega um momento em que, por mais que o Felipe esteja tentando prestigiar e incentivar o Samuel Lino, o momento não é bom. Aí ver se o Felipe vai achar que é a hora de ter uma outra opção pelo lado esquerdo, se pode ser pode ser o Carrascal, com o Plata entrando e o Plata entrando pelo lado direito. Se pode ser o próprio Luiz Araújo pelo lado esquerdo, que já deu boas opções por ali, sim, jogando com o pé natural dele, né, com canhoto pela esquerda. Aí ele tem alternativas para virar. Tem uma questão para mim que é fundamental desse jogo e que é fundamental do jogo de quarta e do jogo do Palmeiras com a LDU. Ver qual o preço que o jogo de domingo vai ter nesses dois times, sob o ponto de vista físico. Porque foi um jogo muito desgastante. Os dois times se entregaram demais ao jogo. Foi um jogo tenso, sob o ponto de vista mental, mas também físico mesmo. Sim. Um jogo de muita entrega, aberto vivo até quase os últimos minutos. Sob chuva, boa parte do jogo. Chuva, o campo um pouquinho mais pesado. E com um detalhe, eu fiz uma conta aqui. Primeiro assim, tanto o LDU como o Racing jogaram pela última vez na sexta-feira. Porque os campeonatos nacionais deles anteciparam os jogos para fazer com que essas equipes chegassem melhor nesse jogo de quarta. Então, ambos tiveram quase 48 horas a mais. Sem contar o que acontece na temporada a essa altura. O Flamengo tem 62 jogos no ano, o Palmeiras 63.
tanto a LDU quanto o Racing tem 46 jogos no ano. Fora que, daqui a pouco a gente vai ter informações do Racing com o Sibila, mas estava acompanhando o Sibila participando aqui da programação do Sport TV, e ele lembrou muito bem que o Racing no campeonato local, campeonato argentino, não usou seus titulares nas últimas 3 rodadas. Uhum. Então, já há quase 3 semanas, os titulares estão sendo preparados para esse jogo contra o Flamengo. Tem um outro detalhe, uma outra coincidência na história. Por causa da Libertadores, a LDU teve o jogo do fim de semana, do próximo fim de semana, ou seja, entre a ida e a volta com o Palmeiras adiado. Ela não vai jogar o jogo com o Palmeiras e depois jogar a volta. E como tem eleição legislativa na Argentina, o Racing também não joga no fim de semana, porque não tem rodada. Ou seja, meus amigos, Flamengo e Palmeiras vai ter que se desdobrar nesses confrontos, porque se não fizer um bom resultado, vão ter que jogar a vida no próximo jogo, o Palmeiras contra o Cruzeiro e o Flamengo contra o Fortaleza, e os dois brigando taco a taco pelo título do Brasileirão, que é um título importantíssimo para as duas equipes, enquanto LDU e Racing vão estar se preparando exclusivamente para o jogo da volta. Cara, olha só, hein? Os dois times brasileiros vão ter que fazer chover nesse primeiro jogo para ter uma certa tranquilidade para o confronto da volta. Então, Mengão, não pode perdoar. Tem que atropelar o Racing no Maracanã para poder chegar tranquilo na Argentina. Então, além disso, os dois vão ter uma semana livre para preparar para a volta, enquanto o Flamengo e o Palmeiras vão viver a primeira jornada das 10 últimas dessa corrida ponto a ponto. O Flamengo vai ao Ceará, né? E o Palmeiras, a minha memória está me traindo. O Palmeiras pega o Cruzeiro em casa. Cruzeiro no Pacaembu falou. Um jogo dificílimo, duríssimo, de uma exigência enorme. No Allianz Parque é o jogo no domingo, 8h30 da noite. Ô Alex, você mexeria no Samuel Lino? Cara, eu acho que é chegado... Assistindo o jogo, depois da entrada até do Carrascal, eu acho que ali o campo ele deu um sinal interessante, né? Ele entrou bem, né? Porque ele tem entrado, né, Alex? Não foi só nesse jogo. Muito talentoso. Ele é muito talentoso, inteligente, ele é versátil, né? Pra jogar, porque ele é veloz, ele tem essa força pra poder arrastar e acompanhar e marcar. Só que o momento do Samuel Lino, às vezes uma saída ele pode ajudar nesse sentido, porque você vê, ele teve muita dificuldade no jogo com a bola, assim, lances que pro jogador do nível dele, realmente você vê que não tá eu acho que também nesse bom momento, a pressão, né? Tem... Porque assim, a gente foi pensar a carreira do Lino, ele nunca teve um momento de pressão como esse, né? Não. Ele nunca foi no Atlético de Madrid o protagonista. Não era sobre as costas dele que os maus resultados do time eventualmente iriam pesar. O Atlético tem outros jogadores de muito peso, né? Que são sobre essas costas que recaem a pressão maior. No Flamengo, pelo currículo, por ele, né? Pelos primeiros minutos dele na entrada contra o Atlético. Cara, o começo dele no Flamengo é arrebatador. Você fala, opa, chegou diferente. Chegou o cara que vai mudar o cenário. E aí ele cai um pouco de produção e tal, e aí a cobrança é muito grande. Talvez jogadores absorvem de maneira diferente esse tipo de questão. Talvez seja isso. Né? Nesse momento, talvez, como o Alex disse, seja bom dar um descanso para ele colocar a cabeça no lugar, muita conversa ali com o Felipe, com o pessoal da comissão técnica. O peso do início do jogo. Para entrar mais leve depois, né? Isso aí, por exemplo, é um tipo de jogo que a gente pode imaginar, sem ele, que talvez o Flamengo vá precisar, por exemplo, de um jogador como Plata. O Racing é um time que... Aliás, é bom se preparar para um Racing. O Racing é diferente agora do Racing que jogou com o Botafogo na Recopa, no início do ano, do Racing que jogou no ano passado a final da Sul-Americana com o Cruzeiro, que é um time que tinha muito marcada a questão dos 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas, 3 homens por dentro, especialmente Salas e o Maravilha Martínez, fazendo companhia um ao outro ali como uma dupla que se entendia muito bem. Porque saída do Salas, esse ano o Racing vai para uma linha de 4, o Martirena em muitos jogos vira um ponta-direita mesmo, pelo lado, talvez nem seja titular nesse jogo com o Flamengo. Pode ser Há outras opções, pode ser o Solari pelo lado direito. Embora no último treino antes da viagem o Gustavo Costas tenha treinado como linha de 3, de novo voltando à linha de 3, o Nardoni e o Almendra, que eram os volantes, hoje eles jogam quase como 2 meias, porque tem um primeiro homem por trás, o Santiago Sousa, que até tinha virado dúvida para o jogo, estava em recuperação, mas enfim...
é um Racing um pouco diferente, mas é um time que por vezes persegue muito, os zagueiros vão muito na caça de atacantes, gerando espaço às costas. Então, você tem um jogador, por exemplo, que ataque essa profundidade, pode ser importante nesses movimentos ofensivos. Embora o Racing vá defender um pouco mais atrás, essa predisposição da linha defensiva de seguir atrás de um jogador que vem em apoio, como o Pedro, por exemplo, que faz muito esse movimento, pode pedir jogadores que ataquem as costas. Isso pode ser feito, evidentemente, com outros jogadores. O próprio Arrascaeta fez esse movimento contra o Palmeiras. Se você não tivesse opção, vamos dizer, para o lugar, um exemplo de um jogador do tamanho do Lino, tudo bem, você vai acabar forçando um pouco de repente, né? Só que você tem, o Luiz Araújo já fez diversas vezes a função aqui desse lado e o Plata ele pode jogar com os dois. E tem a questão eu acho que ele não vai pôr dentro de casa um Saúl, um exemplo, para fazer uma trinca de meio e ter, de repente, os três, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro na frente. Acho que não, mas não duvidaria. Ponto, acho que ele não muda o desenho a esse ponto. Isso, eu acho que não, porque você tem Plata, Luiz Araújo e você tem o Carrascal. Então, você tendo essas opções e outras, você não vai deixar de ter o Lino, você não vai deixar ele fora do jogo. Você vai só deixar ele para entrar, de repente, a minha dúvida na segunda parte. Se ele, a única coisa que eu acho, e talvez na minha cabeça, pode ser que eu esteja totalmente equivocado e apareça amanhã no jogo, mas Luiz Araújo na direita, Carrascal na esquerda, Arrascaeta, Pedro, eu acho que talvez ele tema perder um pouquinho de profundidade, porque o Luiz Araújo canhoto pela direita tende a fazer o movimento para dentro e não tanto em profundidade. Carrascal é um jogador com característica de meia, de armação, de elaboração. O próprio Pedro é um atacante de muita presença, mas não um atacador de espaço o tempo todo. Aí eu acho que talvez ele possa temer que o time perca um pouco de profundidade. Por isso que eu imagino que esse jogo tem um jogador com a característica do Plata. Vamos ver. Ou então o Luiz Araújo para o lado esquerdo, em perna natural, que ele possa fazer um movimento mais em profundidade. Ele já teve esses momentos, ele fez ótimos jogos entrando do início ou depois do jogo, o Luiz Araújo ali do lado. Porque se eles vão ficar marcando também muito em média baixa, e o Flamengo vai tentar fazer por dentro, você vai conseguir jogar que vem esse jogador. Você vai depender do lateral, né? Dos laterais para fazer isso. Então essa característica é importante, ter um jogador realmente leve ali, porque às vezes a profundidade, se eu tô mais lá no terço final, mais perto da área, eu não preciso de ser um hiper veloz. É só eu fazer o movimento realmente, movimento certo e a bola vindo da maneira correta. Aí agora, por falta de opção, o Felipe Luiz não morre, né? Não. É porque tem bons jogadores ali para ele escalar. Ainda, né? E isso, poderia ter o Cebolinha. Se não tivesse se machucado, era outra opção ali. Eu não sei vocês, mas galera, sinceramente, Carrascal tá pedindo passagem, hein? Vou falar para vocês, jogador realmente veloz, entra com uma raça, né, dentro de campo absurda, tem aproveitado as oportunidades, inclusive com assistências. Olha, realmente é um jogador que, tá pedindo passagem nesse time titular aí do Felipe Luiz. Ou então vai continuar sendo aí um 12º titular, né? Um 12º jogador e um jogador de confiança nessas retas final de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador que está se destacando aí e pede passagem. Então ele pode, né, brincar bem com as características desses jogadores, pensar muito bem na estratégia. Se não der muito certo no primeiro momento, tem jogadores ainda para trocar na segunda etapa, então dá para montar um time muito forte aí para esse jogo contra o Racing. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer detalhes do Racing, falei aqui sobre ele e o Rafael Sibila chega com detalhes pra gente. Fala, Sibila! Fala, Diniz, tudo bem? Muito boa noite para todo mundo que está aí no Brasil. O Racing já se encontra no Rio de Janeiro. Agora há pouco chegou ao hotel em que a delegação está hospedada, na Barra da Tijuca, com muita festa por parte dos torcedores. A gente tem as imagens da Carol Galvão, que trabalha no GE. Globo, e ela está lá, ela cobriu esse recebimento da torcida do Racing aos jogadores, essa recepção, né, como se diz em português. Centenas de torcedores lá fizeram essa festa, os jogadores primeiros passaram após a descida ao ônibus, foram até o saguão do hotel, depois voltaram para alguns autógrafos, fotos, fizeram uma foto geral ali com os jogadores e toda a torcida presente. E nessa chegada do Racing ao Rio de Janeiro, a gente pôde ver que alguns jogadores que estão com problemas físicos estão no Rio de Janeiro. Gabriel Rojas, lateral esquerdo titular, Santiago Sousa, que é volante, líbero e um dos líderes desse time, Nardoni,
todos eles presentes no Rio de Janeiro, assim como o Franco Pardo. O Franco Pardo, que é zagueiro titular, esse sim não vai jogar a semifinal. Esses outros 3 estão com problemas físicos, estão no Rio de Janeiro. Há expectativa de que eles sejam titulares amanhã. O Costas, que tradicionalmente escalava o Racing com 3 zagueiros, amanhã deve colocar uma linha de 4, mas se o Sousa jogar, o Sousa deve fazer uma função híbrida, entre ser volante em alguns momentos e outros momentos ser o terceiro zagueiro, jogando ali na função de líbero. É um Racing que chega tendo poupado o time nas últimas 3 rodadas do Campeonato Argentino. A última vez que o time titular entrou em campo foi no dia 2 de outubro pela Copa Argentina contra o River, derrota por 1-0, o Racing foi eliminado da Copa Argentina. Depois só usou os reservas no Campeonato Argentino, com eventualmente um titular ou outro entrando nas partidas, mas é o Gustavo Costas que estava muito preocupado por conta desse volume de lesões musculares que o Racing estava tendo. Amanhã, então, mais de 4 mil torcedores do Racing estarão presentes no Maracanã. O Racing que volta a disputar uma semifinal de Libertadores depois de muito tempo. A última tinha sido em 1997. Diniz. Valeu, Sibila, que volta daqui a pouco com informações da LDU. Uma mobilização enorme, né? Já vi muitos torcedores hoje aqui no Rio com a camisa do Racing. A praia estava cheia de gente, apesar de não estar um clima dos melhores, né? Para os padrões. Estava frio hoje. Não, hoje estava agradável. Tava frio. Pro Carioca estava agradável. Pro Carioca estava frio, mas estava bem. Mas ele teve que descer pro Brusque. Não, mas é porque aqui o ar-condicionado estava 12 graus, né? Por isso que eu vim colocar um agasalho aqui. Agora é o seguinte, o torcedor está empolgado, é um momento ímpar, assim, né? Nessa história recente do Racing, que ganhou a Sul-Americana, venceu a Recopa contra o Botafogo e agora tem a chance de ganhar uma Libertadores. Está a 3 jogos desse sonho e estava dando uma olhada no Olé hoje à tarde, ô Mansur, lá eles estão falando em Maracanaço. Sempre que um argentino vem ao Brasil jogar um Maracanã, o sonho deles pode olhar nas manchetes do Olé que vai ter um Maracanaço. Eles não têm o dia. E dessa vez é com o Racing. Racing que eliminou o Flamengo da Libertadores de 2020. Isso. Na época, a Libertadores jogada sem público, pandemia, o Flamengo do... O Rogério Ceni tinha recém assumido o time no lugar do E eles não Domenech. se enfrentaram mais de lá pra cá, né? Pela Libertadores... Olha, a chance da minha memória... Se puxar, eu acho que pela não, né? O Flamengo e Libertadores. Racing não se enfrentaram. Depois, se for imaginar assim, eu acho que não. Se enfrentaram, sim. Se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores de 2023. 2023. Vou até checar aqui para não... Então, nossa memória não dá pra confiar, Felipe. Não, é minha. 2023. O Racing Flamengo venceu venceu 2-1. Era o Flamengo, no Maracanã. Racing, Nublense e Alcas. O Flamengo classificou em segundo lugar. Isso, na 5ª rodada o Flamengo joga no Maracanã, vence com gols de Wesley França e Vitor Hugo. Wesley e Time Vitor Hugo. de nublados, né? O Nublense. E o gol do Racing foi do Rojas. É isso aí. Olha lá a torcida argentina, olha lá. Os torcedores do Racing, né, em frente ao hotel, né, onde os Ali jogadores é onde eu tô estão também, já concentrados. tem bastante. Olha aí. torcedor. É muita gente, né? Eles são... Ingressos esgotados, né, para torcedores do Torcida Racing. visitante, Jogo para Maracanã deve receber, mais uma vez, assim como aconteceu no domingo, pouquinho mais de 70 mil pessoas. E eles precisam de um jogo, ou de 2 jogos, né? Mas principalmente aqui, diferente, especial, jogar muito bem, e estão se preparando para isso, né? A tendência é que se tem, mas futebol às vezes dá naquele dia também que você vai enfrentar adversário desse jeito, e a falta é tanta preparação, igual você falou, 3 semanas, às vezes não jogando, e o ritmo competitivo que vem o Flamengo, resta ver. Acredito que não vai ter problema sobre essa descarga de energia emocional desse jogo do Palmeiras. Acredito que não vai ter problema para o Flamengo poder realmente produzir tudo que ele pode. A curiosidade é a parte final do jogo, especialmente, né? Se o Flamengo vai sentir. Mas assim, tem um bom banco, né? Sim. Essa hora que é bom ter as 5 substituições. São muitos jogadores ali com condição de entrar e manter ou talvez melhorar o time na parte final do jogo. Só para dar a informação completa sobre 2023, o primeiro jogo foi na Argentina, né, da fase de grupos, Racing e Flamengo empataram em 1-1. E depois no Maracanã, 2-1, que o Flamengo jogo que eu citei com gols de Vitor Hugo e Wesley. Terríveis contra o Nublense e o Alcas. Isso. Ficou sob risco, né? Mesmo sem ter vencido, mesmo sem ter perdido para o Racing,
acabou ficando atrás do Racing no grupo. Então tá aí, meus amigos, chegou o dia, chegou a hora, agora não tem pra onde correr. É pau no gato sem massagem, tem que fazer o resultado, porque a gente sabe que esses times argentinos são perigosos, não pode deixar esse confronto para ser decidido lá. Temos que decidir aqui, ó, no nosso território, na nossa casa, na casa do Urubu. Tem que ser no Maracanã, meus amigos. O Flamengo tem que ser letal nesse jogo, como foi letal contra o Palmeiras. Se o Flamengo conseguir fazer, né, converter as oportunidades que vai criar em gols, olha, tem tudo para sair hoje com um baita resultado do Maracanã, tá? Então, tô confiante no Mengão no jogo de hoje contra o time do Racing da Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do nosso Mengão. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Olha aqui, ó. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!